Se você clicou nesse vídeo porque está pensando em comprar uma DJI Osmo Pocket 3, talvez eu consiga economizar um pouco do seu dinheiro. Não porque ela seja uma câmera ruim, na verdade eu adoro essa câmera. O problema era outro. Durante muito tempo eu achei que tinha encontrado o formato perfeito para o meu canal. Os vlogs. Eu gostava de sair para gravar, pensar nas imagens, escolher as músicas, editar tudo com calma. E durante um tempo, aquilo fez muito sentido. Só que algumas semanas atrás, eu terminei um vídeo de mais de 20 minutos. Passei praticamente um pouco mais de uma semana inteira editando. E quando fui exportar, o projeto simplesmente desapareceu. Na hora eu pensei que o vídeo seria sobre isso, sobre um aplicativo que apagou o meu trabalho, mas depois de alguns dias eu percebi que esse nunca foi o verdadeiro problema. Quando eu comecei a gravar vlogs, eu tinha dois objetivos. O primeiro era muito simples, registrar uma fase da minha vida. Eu gosto de uma rotina tranquila, gosto de casa, de organizar o ambiente, de cozinhar, de videogame, de pequenas mudanças, e achei bonito poder transformar isso em um diário. O segundo objetivo, claro, era fazer o canal crescer, porque quase todo mundo que começa no YouTube, eu também sonhava em um dia poder viver com isso. E comecei a olhar para criadores que faziam exatamente esse tipo de conteúdo. Vlogs cinematográficos, slow living, cozy, aqueles vídeos que parecem um filme, eles me inspiravam e continuam inspirando. O problema é que eu comecei a esquecer de uma coisa. Eu estava olhando para pessoas que talvez tivessem começado exatamente como eu, mas que hoje vivem uma realidade completamente diferente. No começo eu só registrava momentos, depois comecei a pensar nos momentos antes deles acontecerem. Se eu ia preparar um café, pegava a câmera. Se eu ia almoçar, pegava a câmera. Se eu ia organizar a casa, pensava onde posicionar a câmera. Se saía, já imaginava quais imagens renderiam um bom vídeo. Isso acontece tão devagar que a gente quase não percebe. A câmera continua registrando a vida, mas a vida começa aos poucos a se adaptar à câmera. No começo eu achei que esse incômodo fazia parte do processo, que talvez todo criador passasse por isso. Então eu fui aprendendo a conviver com o desgaste. Porque no final, quando o vídeo ficava pronto, era lindo. Eu assistia o resultado, via a música funcionando, as imagens encaixando, a narrativa acontecendo e pensava, valeu a pena. Mas existe uma parte que quem assiste nunca vê. As horas posicionando a câmera ou repetindo cenas ou esperando a luz certa, interrompendo um momento porque precisava gravar, organizando um dia inteiro em função de um vídeo e principalmente as horas de edição. E quando aquele vlog desapareceu, eu não perdi só um arquivo. Eu percebi o tamanho da energia que eu estava colocando para produzir um vídeo de 20, 30 minutos. E aconteceu uma coisa curiosa. Sempre parecia existir mais alguma coisa que eu precisava comprar antes de finalmente sentir que estava pronto. E eu comecei a perceber que o sonho de criar conteúdo estava se misturando com uma sensação constante de que eu precisava de mais alguma coisa, de que ainda me faltava alguma coisa. E comecei a me perguntar se eu ainda queria continuar vivendo desse jeito. Tudo isso para publicar um vídeo de 20 minutos, e quando eu apertava publicar, parecia que todo aquele esforço desaparecia atrás de uma miniatura. Além de produzir um vídeo, eu ainda carregava a expectativa de publicar toda semana. E quanto mais eu assistia outros criadores,
mais parecia que o meu nunca estava bom o suficiente. Hoje eu entendo que a pergunta nunca foi sobre o que eu tinha. Eu tinha uma casa bonita, internet, equipamentos, tempo para aprender. A pergunta era outra. Será que minha energia conseguia sustentar esse projeto por muitos anos? E acho que foi aí que alguma coisa começou a mudar. Recentemente eu comprei um conjunto novo de utensílios para a cozinha. Um bowl para guardar tomates, outros acessórios. Eu realmente precisava de algumas coisas novas, trocar algumas coisas, mas sendo completamente honesto, também pensei no vlog. Pensei em como aquilo ficaria bonito na câmera e não acho que exista nada de errado em comprar algo que você gosta. O que começou a me incomodar foi perceber que eu já não sabia onde terminava uma vontade minha e onde começava uma necessidade do canal. E quando perdi aquele vlog inteiro, minha primeira reação foi procurar soluções técnicas. Talvez fosse o aplicativo, talvez outro editor, talvez um computador novo, talvez outro fluxo de trabalho, talvez outro programa. E enquanto eu fazia essa lista, percebi uma coisa curiosa. Sempre existia mais uma coisa que eu precisava comprar. Primeiro foi a câmera, depois acessórios, depois decoração, depois iluminação, depois móveis, depois o ChatGPT para me ajudar a estruturar melhor os vlogs. Agora um computador, depois provavelmente outro editor. E eu me fiz uma pergunta: em que momento criar conteúdo começou a depender de tantas coisas? Porque enquanto isso, o canal praticamente não me devolve nada, não me devolvia nada. Não era uma questão de dinheiro, era de equilíbrio. Eu investia tempo, energia, dinheiro e cada vez parecia que faltava mais alguma coisa para finalmente começar. Durante alguns dias eu fiquei tentando descobrir qual ferramenta usar, até perceber que talvez eu estivesse fazendo a pergunta errada. A pergunta não era qual editor eu devo usar. Era, mesmo que tudo continuasse funcionando perfeitamente, eu ainda gostaria de continuar produzindo vídeo desse jeito? A resposta me surpreendeu e foi não. Não porque eu deixei de gostar dos vlogs. Continuo assistindo, continuo achando lindos, mas sem perceber comecei a me inspirar em pessoas que já tinham construído uma vida em torno daquele tipo de conteúdo. Pessoas com equipes, equipamentos, tempo e uma rotina completamente diferente da minha. Eu tentava reproduzir o resultado, esquecendo que eu ainda não vivia a mesma realidade. E aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei. Mesmo tentando construir uma vida mais simples, eu também comecei a cair na comparação. Via pessoas viajando, descobrindo cafeterias, comprando coisas bonitas, vivendo experiências incríveis. E sem perceber, comecei a acreditar que eu também precisava viver daquele jeito para construir, para criar um conteúdo interessante. E percebi que esse formato já não combinava com a vida que eu quero levar. Porque eu não quero organizar um sábado inteiro em função de um vídeo, não quero comprar alguma coisa pensando primeiro no take, não quero sentir que preciso produzir um vlog daquela forma toda semana para alimentar o algoritmo. Eu quero que o canal faça parte da minha vida. Não quero que a minha vida passe a servir o canal. Porque eu descobri que existe uma diferença enorme entre registrar a vida e começar a viver para registrá-la. Existe uma ideia muito comum entre criadores de conteúdo, a de que quando alguma coisa dá errado, basta melhorar a ferramenta. Uma câmera melhor, um computador melhor, uma lente melhor, um editor melhor. Só que, às vezes, nenhuma ferramenta resolve, porque o problema nunca foi técnico, era o formato, era a expectativa.
era a forma como aquele projeto estava ocupando espaço dentro da nossa vida. E talvez isso não sirva apenas para quem cria vídeo. Às vezes acontece também em relacionamentos. Quantas vezes a gente continua insistindo em alguma coisa, não porque ela ainda faça sentido, mas porque já investiu tempo demais para parar. Então, esse vídeo não é um adeus aos vlogs, e isso também não significa que eu nunca mais vá fazer vlogs. Muito pelo contrário, eles continuam fazendo parte do canal, só que agora vão existir de um jeito que respeite a minha realidade, não o contrário. É um agradecimento. Eles me ensinaram a observar melhor, a enxergar beleza em pequenas coisas, a cuidar um pouco mais da minha casa, a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos, mas também me ensinaram que até aquilo que começa fazendo bem pode precisar mudar. Daqui pra frente, este canal continua, só que de outra forma, mais simples, mais direto, com menos produção e mais espaço para ideias. Porque, no fim das contas, eu percebi que nunca quis construir um canal sobre vlogs. E quis construir um lugar onde fosse possível prestar mais atenção à vida. E, ironicamente, foi prestando atenção nela que eu aprendi que era hora de mudar. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa um comentário. Eu gosto de ler como outras pessoas enxergam essas perguntas. E se quiser acompanhar as próximas conversas, fica à vontade para se inscrever. A ideia é que este seja um espaço para transformar experiências em reflexões. Até o próximo vídeo.